tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre integração por partes. Nós já vimos em vídeos anteriores que a regra da substituição para a integração tem uma correspondente nas derivadas, que é a regra da cadeia. Na integração por partes, nós também teremos uma correspondente nas derivadas, é a regra do produto. O que nos diz a regra do produto? A derivada de uma função em relação a x de f de x vezes g de x é igual a f de x vezes a derivada de g de x mais a derivada de f de x vezes g de x. Perceba o seguinte, se integrarmos o lado direito dessa igualdade, obteremos como resposta f de x vezes g de x. Estão lembrados disso? Nós já vimos isso no vídeo de primitivas ou antiderivadas. Então podemos escrever o seguinte, que a integral de f de x vezes g' de x mais f' de x vezes g de x dx, isso é igual ao f de x vezes g de x. Aqui eu vou utilizar a propriedade da integral de uma soma. Então eu posso reescrever esta integral como sendo a integral de f de x vezes g' de x dx mais a integral de f' de x vezes g de x dx. E isso aqui vai ser igual a f de x vezes g de x. E agora eu vou isolar esta primeira integral. Então ficaremos que a integral de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos essa integral aqui. Integral de f' de x vezes g de x dx. Vamos fazer agora uma mudança de variável. Vou chamar de u a função f de x e vou chamar de v a função g de x. Se u é f de x, du vai ser f' de x dx. Se v é g de x, então dv vai ser g' de x dx. Substituindo nesta igualdade, nós temos o seguinte, que a integral de f de x, g' de x dx, vai ser a integral de u vezes dv. U é f de x e dv é g' de x dx. Tá aqui. Isso é igual a f de x vezes g de x, vai ser u vezes v. Então, u vezes v, menos a integral f' de x dx é igual a du. E g de x é v. Então, nós ficaremos com v du. Portanto, este resultado é a regra geral para a integração por partes. Algumas observações importantes precisamos fazer aqui. Qual o objetivo em fazer a integração por partes? É tornar esta integral v du mais fácil de resolver do que a integral u dv. Outra observação importante é a seguinte: nós temos a integral de um produto entre duas funções. Qual a função que nós iremos escolher para ser du e qual a função que nós iremos escolher para ser dv? Vamos explicar isso com mais detalhes nos exemplos a seguir. Vamos ao primeiro exemplo. A integral de x vezes seno de x dx. Para utilizarmos a integração por partes, precisaremos chamar uma dessas funções, ou x ou seno de x, de u e de dv. Mas quem nós iremos chamar de u? Quem iremos chamar de dv? Para ficar mais fácil essa escolha, iremos utilizar uma sugestão, que é a regra de Liat. Liat corresponde às iniciais de algumas funções. Observe, L vem de função logarítmica e vem da inversa de funções trigonométricas. Quais são essas funções? São as funções arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente.
A vem de funções algébricas. Já a letrinha T vem de funções trigonométricas. E a letrinha E vem de funções exponenciais. Mas como é isso? Olha só, aqui nós temos o x, que é uma função algébrica, e nós temos seno de x, que é uma função trigonométrica. A função algébrica, ela aparece primeiro que a função trigonométrica. Portanto, nós iremos escolher para substituir no lugar de u a algébrica, porque ela veio primeiro que a trigonométrica. Então eu vou chamar u de x, eu vou chamar dv de seno de x dx. Lembra que na regra de integração por partes é a integral de u dv. Mas se eu tenho u igual a x, eu tenho que du vai ser 1 dx, porque a derivada de x é 1. Se eu tenho dv igual a seno de x, eu tenho que v vai ser menos o cosseno de x. Por quê? Para encontrar v, eu vou precisar integrar o seno de x dx. E a integral de seno de x dx é menos cosseno de x. Então nós temos que a integral de x vezes seno de x dx vai ser a integral de u dv. E isso aqui, pela integração por partes, é u vezes v menos a integral de v du. U é x, v é menos cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, du, que é dx. Multiplicando x vezes menos cosseno de x, fica menos x vezes o cosseno de x, menos a integral de menos cosseno de x dx é menos seno de x, mais c. Não esqueça desse mais c. E aqui nós temos menos x cosseno de x, menos e menos mais, seno de x, mais c. Vamos a outro exemplo. Exemplo 2, nós temos a integral de x vezes e elevado a 2x dx. Aqui, neste exemplo, qual a função que iremos substituir por u? X ou e elevado a 2x? Lembra da regra de Iliad? A função algébrica veio antes da exponencial. Portanto, a função algébrica eu vou substituir por u. Não é porque nesta função o x veio antes que eu vou substituir o x por u, e sim por esta sugestão aqui. Se a função algébrica veio antes da função exponencial, portanto, pela regra de Iliad, eu vou substituir o u pela função algébrica e o dv pela função exponencial. Então vamos fazer aqui. U vai ser x e o dv vai ser e elevado a 2x dx. Se u é igual a x, du vai ser dx. Se dv é igual a e elevado a 2x dx, v vai ser meio vezes e elevado a 2x. Tiago, como que chegou a esse resultado? Integrando e elevado a 2x dx. Ou seja, a integral de e elevado a 2x dx vai ser igual a meio vezes e elevado a 2x. Como que chegamos a este resultado? Utilizando a regra da substituição. Eu vou substituir o 2x por uma letra. Vou deixar o desenvolvimento disso aqui como exercício para casa. Substituindo u e dv na função e aplicando a integração por partes, nós temos o seguinte, que a integral de x vezes e elevado a 2x dx é igual à integral de u dv. E a integral de u dv pela regra da integração por partes é u vezes v menos a integral de v du.
Vamos substituir quem é U, quem é V e quem é DU. U é x vezes V, que é meio, vezes e elevado a 2x, menos a integral de V, que é meio, vezes e elevado a 2x, du. Du é dx. dx. Tiago, mas aqui precisaria entrar o mais c, correto? Correto. Vou deixar para colocar a constante no final. Então aqui nós temos que é meio vezes x vezes e elevado a 2x, menos meio é uma constante que está dentro da integral. Por propriedade, ela pode ir para fora da integral. Então fica meio vezes integral de e elevado a 2x dx. Perceba que essa integral nós já fizemos, ó. A integral de e elevado a 2x dx é meio vezes e elevado a 2x mais c. Então vamos substituir aqui. Então aqui a gente repete meio vezes x vezes e elevado a 2x menos meio vezes a integral de e elevado a 2x dx. Vamos repetir aqui, ó. É meio vezes e elevado a 2x mais c. Esse mais c é a junção das constantes desta função com esta integral aqui. Reorganizando aqui, colocando meio vezes e elevado a 2x em evidência, pegar isso aqui e dividir por meio vezes e elevado a 2x, só vai sobrar o x, menos, tá aqui, meio elevado a 2x, só vai sobrar meio, mais c. E assim nós temos a resposta final. Vamos para outro exemplo. Próximo exemplo é a integral de ln de x dx. Observe que aqui nós temos uma função ln de x e a outra função é 1 dx. Ou seja, nós temos uma função logarítmica e uma função algébrica, que é uma constante, que é 1 vezes dx. Pela regra de Liat, a função logarítmica vem primeiro do que a função algébrica. Ou seja, precisaremos substituir no lugar do u a função logarítmica. Neste caso, nós temos que u é igual ao ln de x e dv vai ser igual a dx. Se u é ln de x, du vai ser 1 sobre x dx. Se nós temos que dv é igual a dx, portanto, v é igual a x. Não vamos colocar o mais c aqui, porque iremos substituir no final da questão. Vamos aplicar a regra da integração por partes. Então, a integral do ln de x dx é igual à integral de u dv. E a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Vamos substituir quem é u, quem é v e quem é du. U é ln de x, está aqui. V é x, então vezes x, menos a integral de v, que é x, du. Du é 1 sobre x dx. Vamos reorganizar aqui. Então aqui, ln de x vezes x, nós temos que é x ln de x, menos a integral de x dividido por x. Podemos simplificar, fica igual a 1 vezes dx. Então aqui vai ser menos a integral de dx. E a integral de dx, nós sabemos que é x. Então vamos reescrever aqui, ó, x ln de x menos a integral de dx, x. E vou colocar aqui mais c. Lembrando que essa letrinha c é a junção das constantes de v com o resultado desta integral aqui. Aqui poderemos
reescrever este resultado como sendo x que multiplica ln de x menos 1 mais c. O que nós fizemos aqui foi colocar o x em evidência. X ln de x dividido por x, o resultado é o ln de x. E menos x dividido por x, o resultado é menos 1. E assim nós temos o resultado final. Vamos a outro exemplo. Exemplo 4. A integral de t ao quadrado vezes e elevado a t dt. Qual a função que iremos substituir por u? T ao quadrado ou e elevado a t? Nós temos aqui uma função algébrica e uma função exponencial. Pela regra de Liat, nós precisamos entender quem vem primeiro. É a função algébrica ou é a função exponencial? Na regra, a função algébrica vem primeiro do que a função exponencial. Atenção, hein? Não é porque a função algébrica veio primeiro na integral que nós iremos substituir o u por t ao quadrado, e sim porque na sugestão da regra de Liat, a função algébrica vem primeiro que a função exponencial. Tudo bem? Então, vou chamar u de t ao quadrado e vou chamar dv de e elevado a t dt. Se nós temos que u é igual a t ao quadrado, du vai ser 2t dt. Se dv é igual a e elevado a t dt, v vai ser a integral de e elevado a t dt. Nós sabemos que a integral de e elevado a t dt é o próprio e elevado a t. Vamos utilizar a regra da integração por partes. A integral de t ao quadrado vezes e elevado a t dt é igual a u vezes v menos a integral de v du. Quem é u? É t ao quadrado. Quem é v? É elevado a t menos a integral de v, que é e elevado a t, vezes du, que é 2 vezes t dt. Observe que esta integral não é tão óbvia assim. E como resolver esta integral? Precisaremos aplicar a integração por partes. Por quê? Porque aqui nós temos uma função exponencial multiplicada por uma função algébrica. Então, toda vez que nós temos uma função produto, nós iremos escolher como alternativa a integração por partes. Vamos fazer aqui do lado essa integral. A integral de e elevado a t vezes 2t dt, isso aqui é igual a 2 que multiplica a integral de e elevado a t vezes t dt. Aplicando a regra da integração por partes, eu preciso saber quem eu vou chamar de u e quem eu vou chamar de dv. Será que u vai ser e elevado a t ou será que u vai ser t? Pela regra de Liat, a função algébrica vem antes da função exponencial. Então, o u vai ser t e dv vai ser e elevado a t dt. Se u é igual a t, du vai ser dt, porque a derivada de t é 1. E se dv é e elevado a t dt, v vai ser o próprio e elevado a t. Substituindo aqui e aplicando a integração por partes, nós temos que a integral de e elevado a t vezes t dt vai ser u vezes v menos a integral de v du. Vamos substituir aqui. Quem é u? É t. Quem é v? É e elevado a t menos a integral de v, que é e elevado a t du, que é dt. Agora essa integral aqui, ela já é direta, né? Então nós temos que t vezes e elevado a t
menos a integral de e elevado a t dt é o próprio e elevado a t, mais c, que eu vou chamar de C0. Então perceba que este resultado eu preciso multiplicar por 2. Portanto, a integral de e elevado a t 2t dt vai ser 2 que multiplica t e elevado a t menos e elevado a t mais C1. Porque eu já incorporei esse 2 ao C0 e aí nós temos uma outra constante. Então vamos substituir este resultado aqui. Então isso aqui vai ser igual a t ao quadrado vezes e elevado a t menos 2 que multiplica t e elevado a t menos e elevado a t mais c. Olha que esse c vai ser esse C1 com o Czinho que tinha aqui, ó, do V, tá? Então eu já incorporei esse C1 com o C daqui que nós também não colocamos. E aqui podemos colocar o e elevado a t em evidência. Vamos fazer isso. Então, e elevado a t, que multiplica t ao quadrado, menos 2t, menos e menos, mais 2 vezes 1, 2, mais c. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.